O ex-governador Ciro Gomes eu não sei, né, mas sei que foi ministro da Fazenda e certamente teve oportunidade, como ministro da Fazenda, de interferir em muitos processos que foram trazidos aqui pela professora Maria Lúcia Fattorelli. Por isso eu lhe convido a fazer uso da palavra, ministro Ciro Gomes. Boa tarde a todos e a todas, os meus irmãos e irmãs brasileiros, gente querida do Rio Grande, a distinta mesa, a Maria Lúcia, com quem tive o privilégio de trabalhar ainda quando ela, muito jovem, continua sendo, trabalhava na Receita Federal, que é um centro de excelência do serviço público brasileiro. Meu caro amigo e grande brasileiro que o Rio Grande nos deu, o governador Germano Rigoto, meu caro amigo, companheiro de caminhadas por aí, o deputado Lara, e o meu caro amigo André. Eu estou desenvolvendo umas contribuições intelectuais muito sofisticadas e eu vou entregar em primeira mão para vocês hoje uma. Todas as vezes que você viu um tatu, essa é uma contribuição intelectual, em cima de um toco, você pode apostar sem medo de errar que alguém botou esse tatu ali. Por uma circunstância simples, tatu não sobe em toco. E a exposição que a Maria Lúcia fez nos deixa com muita clareza a noção do que de fato se trata o Brasil. Nós temos que manejar um conflito distributivo. Nós temos um conflito distributivo em que a democracia recém-conquistada brasileira, e sob intensa ameaça, penso eu, nesse momento, ela protocolizou um conjunto de símbolos de uma democracia que são importantes. Por exemplo, de 4 em 4 anos a gente é chamado a votar. Ela anuncia, protocolos de liberdade de expressão. Isso não é trivial, é muito importante. Houve um tempo em que não havia isso, em que alguém escreveu ou falar alguma coisa podia dar até em morte, como aconteceu com Vladimir Zog. Mas a democracia brasileira parou aí, nesses protocolos. Nós temos uma democracia que está encerrando esse ciclo de conciliação, e é esse o ponto que nós temos hoje no Brasil por encarar. É um conflito distributivo explosivo, não há muito mais margem para adiar a confrontação disso, e esse debate que o Sindicato dos Engenheiros faz é talvez o debate mais crítico, mais essencial no Brasil, mas ele está confinado a microauditórios de plateias que mais ou menos já têm as premissas, não tem todas as informações, mas já tem as premissas corretas. O de que se trata é como é que nós damos empoderamento político à compreensão desse conflito distributivo e como é que, ao compreendermos esse conflito distributivo, como é que nós alteramos isso de uma forma que, idealizo eu, não seja necessariamente pelo caminho da violência, do vamos lá buscar e vamos tomar o que nos estão tirando. Mas nós estamos nos aproximando disso, acreditem, não é esforço de retórica. Uma sociedade exitosa, do seu ponto de vista civilizatório, e foi o que eu andei especulando aí sim, de forma mais séria agora, academicamente, na vivência que eu tive depois de ser deputado 2 vezes, prefeito, governador, ministro da Fazenda, eu senti uma grave necessidade de curar minha ignorância para entender essas coisas do desenvolvimento do Brasil. E rompi com o Fernando Henrique, que tinha ajudado a fazer o real sob a liderança do Itamar Franco, e percebi que havia ali uma coisa muito séria, muito bem intencionada, pelo menos quanto eu pude testemunhar, mas de uma precariedade absolutamente gritante, e era lúcida. Nós compreendíamos a precariedade daquilo, e eu posso resumir para todos aqui, sem que nós sejamos necessariamente muito qualificados, embora o auditório aqui me facilite muita tarefa pela superqualificação. A ideia básica era a seguinte: nós não podíamos fazer a estabilização sem que antecedências, diziam os técnicos, fossem praticadas. Então havia um desequilíbrio fiscal, apontado de novo, como sempre, um modelo tributário ruim, um modelo previdenciário desequilibrado, com tendência a se agravar, e um Estado muito ineficiente, muito corrupto, etc., 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 e ciclos de crise política deslegitimando governos que mal se constituíam, já se desmoralizavam. Havia sido ali primeiro o Sarney, com o Plano Cruzado 1, Cruzado 2, 58, não sei o que e tal, os impostores tipo Maílson da Nóbrega, que ofereceu uma inflação de 84% no mês e ainda hoje vende consultoria.
Está tudo de cabeça para baixo no Brasil. Né? E a consultoria no Brasil é informação privilegiada, porque eles subornam meia dúzia de burocratas lá embaixo no Banco Central e vendem informação, como é que vira o pré-fixado, o pós-fixado, como é que vira a taxa de câmbio, etc, etc. Eu sei bastante bem o que eu estou falando. Senão ninguém ia pagar nada para o Mailson da Nóbrega, porque consultoria mesmo ele não tem, expertise mesmo ele não tem nenhuma. Nós, entretanto, eu era na época governador do estado do Ceará, nós dissemos sim, eu estava dando a história da desconstituição. Então, Sarney, aí nós elegemos, quer dizer, vocês, ou eles, né, elegeram o Collor, que ia resolver a parada toda, e não sei o que e tal, e de fato, nesse assunto dívida, ele foi talvez o mais útil dos presidentes. Ele esterilizou 1/3 da dívida, na época, por aquela maluquice de sequestrar a poupança da população, não sei o que, papapá. E, evidentemente, caiu também por isso. Houve ali um consenso em que a plutocracia quis a cabeça dele, e nós outros cá embaixo quisemos também, fizemos ali uma sociedade de conjuntura, derrubamos o Peste e o Itamar Franco assumiu. Logo em seguida o Itamar teve a coragem, porque o Itamar era inorgânico a essa trempe. Isso eu sei bastante bem o que eu estou dizendo, porque acabei virando ministro da Fazenda do Brasil ali, sob a liderança do Itamar. Só para dar um parênteses a vocês, para fazer justiça a esse grande homem, houve uma contratação pelo Fernando Henrique de um esforço de desmoralização do Itamar, que era para impedir a chance do Itamar eventualmente sombreá-lo na paternidade do real e eventual na sua pretensão, depois comprada a R$200 mil o voto, na reeleição que aconteceu. Também isso tem inquérito. A propósito, o corretor da compra de votos é hoje um dos capitães do impeachment moralizador do Brasil, da Dilma, que é o Paulderney de Tal, líder do Democratas. Esse daí era o que traficava R$200 mil para comprar votos no Congresso Nacional e hoje está indignado aí com a imoralidade do Brasil e precisamos dar um jeito nessa Dilma de derrubá-la agora mesmo. Né? Mas vou contar uma história que é típica do que eu quero dizer na conclusão dos meus 30 minutos. Eu era ministro da Fazenda e um belo dia entra o Pedro Malan, que era presidente do Banco Central, e entra dizendo pálido, assim, às 4h15 da tarde, dizendo que o mundo ia se acabar, que o Bradesco, o Itaú e sim, a banca privada tinha resolvido não refinanciar os títulos do Banespa e do Banerj, que eram na data emissores secundários de moeda, corrupção violenta, emitiam títulos que o mercado não aceitava, e aí entrava o Bradesco, bancava coisa e cobrava 30% de juros, 40% de juros por mês, né? Não era por ano naquela época, e repunham no mercado, mas overnight. E um belo dia, tinha chegado ao Ministério da Fazenda, tinha uma opinião antiga sobre esse assunto, já tinha chamado o Quercia de ladrão, é antigo meu sofrimento, viu, Germano? Tinha chamado o Quercia de ladrão e o Quercia e o Banespa me processaram. E acho que por causa disso eu cheguei lá, então eles resolveram medir forças comigo, no Ministério da Fazenda. E resolveram, sem aviso nenhum, não rolar a dívida do Banespa e do Banerj naquela data. E eu disse, Pedro, e aí? Então, aí nós temos que, e me ofereceu ali uma proposta de PROEF, que era a emissão de dinheiro público para fechar de muda a conversa que comigo não tem. Aí disse, então o mundo vai se acabar, o sistema vai entrar no vinagre e tal, etc. Talvez isso seja o caso de falar com o presidente da República. Eu peguei o telefone e liguei para o Itamar. Presidente, eu tenho essa situação aqui e o Pedro Malan está me falando em negócio aqui de dinheiro público, eu não recomendo. Não, de jeito nenhum, tá bom. Então, diz o Pedro Malan que nós vamos correr um risco grande, que talvez aí seja o caso do senhor fazer um apelo a eles para fechar a conta hoje e a gente ter um tempo para conversar e tal. Ministro, eu não me dou com essa gente, disse o Itamar. Só para vocês terem clareza de quem era esse grande brasileiro. Ministro, eu não me dou com essa gente. Ligue em meu nome. E eu liguei para o doutor Lázaro Brandão, e foi muito difícil a conversa, mas eu tive que botar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entre o Bradesco e fazer uma reunião no dia seguinte. Foi quando eu acabei a brincadeira e resolvi fazer a intervenção num dia só dos dois bancos. Liquidei os dois bancos, Banespa e Banerj. Desde então, eu que era o garoto prodígio da vida pública brasileira, virei o novo Collor, né, para essa elite aí. Mas não faz mal, estou contando isso porque este é o ponto. É um conflito distributivo e eu estava dizendo que na especulação sobre o êxito civilizatório você vai encontrar por trás
Babel de instituições, de línguas, de histórias, etc., de guerras, de conciliábulos, etc., etc., eu me perguntava academicamente se haveria um padrão a ser encontrado que explicasse a premissa do êxito civilizatório. E eu quero crer, e é essa a minha homenagem a esse querido auditório, em cima do que nós vamos conversar, coisas práticas, eu tenho para mim que há sim uma premissa que explica o êxito civilizatório. Volto a dizer, a institucionalidade é a mais variada possível, a retórica então é mais variada ainda, como se chegou aqui ou acolá neste e naquele valor ainda mais variado, mas parece que o êxito civilizatório depende fundamentalmente de 3 premissas. A primeira, e eu vou ficar mais tempo por causa do tema na terceira, mas a primeira é uma obviedade que para a nossa retórica é uma obviedade, mas que nós não cuidamos de realizar. É investimento em gente. Não há precedente civilizatório de êxito sem que você, ou historicamente, o caso da França, o caso da Inglaterra, que as suas primeiras universidades são fundadas no século XIII, né? Ali tem uma decisão crônica de investir em gente. Ou, para que nós brasileiros não tenhamos tanta angústia, casos mais agudos, recentes. Por exemplo, o experimento coreano, na Coreia do Sul, naturalmente, né? E o experimento chinês mais recentemente. Mas a Coreia do Sul, só para dar um exemplo prático aqui para vocês, há 35 anos atrás eu já era político. Não o Germano, que é muito jovem, mas eu já era político há 35 anos atrás, militante do movimento estudantil. Veio cá no Brasil uma missão da Coreia do Sul para aprender como é que um país periférico, aspas, consegue germinar uma indústria automobilística. O Brasil, naquela data, 35 anos atrás, tinha capacidade instalada para produzir 600 mil veículos por ano, e a Coreia do Sul nenhum. E o resultado da missão, eles estranharam muito, copiaram aqui algumas coisas e tal, mas disseram, não, pensavam que o Brasil tinha uma indústria automobilística. Na verdade, vocês estão sendo sede de indústria automobilística internacional, não é o nosso caso. Mas copiaram algumas premissas nossas, que era do nacional desenvolvimentismo, Cepalina, etc., etc., e replicaram lá. A Coreia do Sul hoje tem 4 marcas globais e já detém 12% do mercado automobilístico dos Estados Unidos, com plantas sediadas na Coreia. Há 30 anos atrás, a Coreia do Sul não tinha nada de plataforma eletroeletrônica, nada, absolutamente nada. E aí tem uma opção de coisas para a gente entender, mas a Coreia do Sul hoje tem 5 marcas globais. Aqui nesse auditório deve ter Samsung, LG, enfim, as marcas globais que a Coreia do Sul tem. O Brasil não tem nenhuma, né? Nem nesta, nem naquela, mas agudamente o que aconteceu na Coreia do Sul foi um belo dia, eles resolveram mudar o currículo escolar, reduzir a quantidade de disciplinas, focar nas matemáticas, na física, etc., etc., e empreender uma jornada diária na escola o dobro da tradicional, e muito rapidamente, na primeira geração, nós estamos há 30 anos desse episódio, 30 aninhos, o que é animador para um país como o nosso. Então, investimento em gente é a primeira premissa. A segunda é uma coordenação estratégica, governo, empreendedores e academia. Volto a dizer, não importa a institucionalidade. A China, por exemplo, tem um dirigismo, partido único, planos quinquenais, cinquentenários, etc., etc., e vai resolvendo o problema ali, etc., etc. Os americanos fazem uma linguagem para fora, mas não há nada, inclusive essa crise de 2008 é caricata disso. Eles inventaram, que nem o George Orwell, uma nova língua. Né? Eles estatizaram o setor de seguros, estatizaram fração da indústria automobilística, estatizaram parte dos bancos e não chamam de estatização, chamam de pré-privatização. O fato é que a coordenação estratégica, governo, empreendedores e academia, é a outra premissa civilizatória de êxito que eu encontrei em um esforço de compreensão acadêmica para entender o Brasil. E terceiro, que nos traz para o tema de hoje, não prospera, jamais prosperou, salvo uma única e inimitável exceção, aquela nação que não tenha, por detrás do seu experimento de êxito civilizatório, consertado um alto nível de poupança doméstica. Ou seja, o capital para o desenvolvimento se faz em casa. Isso não espanca o concurso do capital externo, mas até a qualidade do capital externo disponível para quem tem elevado nível interno de poupança é o melhor disponível.
Que é que nem funciona gerente de banco, com todo respeito se tiver algum aqui presente, né? Mas gerente de banco é assim também. Se você tiver uma saldo da conta muito alta, ele lembra do dia do seu aniversário, manda cesta de Natal para sua casa, etc. Se você tiver com cheque especial furado e precisar, né, quebrar um galho ali, ele não pode lhe atender, está em reunião, e essa reunião não acaba nunca. E assim funciona a finança internacional, que me desculpe os economistas, é assim mesmo que funciona. Então a qualidade do capital externo é tanto mais disponível quanto mais alto é o seu nível de capital doméstico. E ao contrário do que pode supor a vã estupidez neoliberal, que sendo ideologia de quinta categoria, nos foi vendida, e lá fora já está desmoralizado, mas entre nós ainda segue sendo vendido como ciência boa, o nível de formação bruta de capital de uma sociedade, ou seja, o nível de poupança local de uma sociedade, não é consequência fatalista das obras do acaso, nem da força da gravidade, nem do entrechoque liberal individualista das forças de mercado, etc., que tem seu papel. Mas o nível de formação bruta de capital, que é o nome que os economistas dão, ao quanto de estoque da sua produção você reserva para investir, é consequência de arranjos institucionais que a política, ela mesma e só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E aqui está o ponto aonde eu dou grande relevo ao trabalho da Maria Lúcia, a professora Fatorelli, né? Que está chamando a atenção do Brasil para este ponto. No Brasil, a formação bruta de capital está ancorada a exíguos, nesse momento, de novo, 14% do PIB. Eram, quando terminou o governo Fernando Henrique, 13% do PIB. Com Lula e ali alguns movimentos meio empíricos, meio espontâneos, porque nunca houve mesmo o debate da concertação de um novo padrão para o desenvolvimento brasileiro, nós fomos a 17% do PIB. E sentimos todo o conforto disso advindo. O salário mínimo, por exemplo, como expressão simbólica da proporção do salário na renda nacional, saiu de $76 a poder de compra para $320 a poder de compra. A proporção de crédito em relação ao PIB nacional saiu de ridículos e mais baixos da humanidade, 13% do PIB para 50% do PIB, focando em coisas populares importantes, como a construção civil, que bombou, não é, companheiros engenheiros? Né? 4, 5 anos atrás estava faltando engenheiro no Brasil, menos por infraestrutura e mais porque bombou o crédito para a construção civil. O crédito para a agricultura familiar, o crédito para semiduráveis e duráveis, que levou o nosso povão às compras, né, de eletroeletrônico, de geladeira, fogão, micro-ondas, motocicleta, por exemplo. Jumento voltou a ser animal selvagem no Ceará. Vocês estão rindo de quê? Virou mesmo, porque é mais barato ter uma motocicleta do que um jumento. O jumento tem mania de comer milho e tem que botar um lugar para ele, enfim. E agora o jumento está nas estradas, solto, livre, sem dono, porque está todo mundo de motocicleta. E o meu ambulatório lá, meu posto de saúde mais importante, 80% do politrauma é gente desqualificada, do seu ponto de vista de treinamento, andando de moto, para cima e para baixo, e os políticos fazendo campanha para não exigir capacete, porque isso é uma exigência muito elitista, que esse negócio de capacete é muito calor do Ceará, que não faz sentido. Durmas com barulho desse, nós enfrentamos essa situação. Por isso que eu virei secretário de saúde. Estavam precisando de um cabo para dar uma apertada, eu fui lá ser secretário de saúde por um ano. Felizmente alguma coisa melhorou. Mas a formação bruta de capital, como eu disse, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E no caso brasileiro, é absolutamente clara que a política é de deformação da nossa poupança para o investimento. Claramente, esse ciclo de expansão, nós somos para um keynesianismo mal lido, fizemos expandir o progresso do país com um alargamento da plataforma de consumo, sem ter por onde financiar. Aí eu digo, não é sob o ponto de vista fiscal, é macroeconomicamente. Porque quando a gente olha a parte de manufaturados, a conta de manufaturados do Brasil, e isso é a pista de por onde nós vamos resolver o problema, podemos resolver potencialmente o problema. A Maria Lúcia também já mencionou isso. O Brasil está se desindustrializando. E o nosso padrão de felicidade, aspas, moderno, transitou da espiritualidade romântica da minha geração, né, da insurgência revolucionária que nós nos atribuímos, para o consumismo. Eu sou feliz se eu der conta de acessar um padrão de consumo maravilhoso, porque eu tenho notícia pela internet, pela televisão e pelo rádio, vis-à-vis a minha renda apertada.
E isso tem a explicação, isso é uma premissa de um livro novo que eu estou rabiscando. Essa é a explicação da infelicidade. Mas o fato é que o padrão de consumo que o brasileiro aspira é um padrão de consumo que está produzindo um desequilíbrio estrutural monstruoso e explosivo. Se nós fizermos a conta de 2015 entre o que o Brasil manufaturado, industrial, exportou para o estrangeiro e o que o Brasil importou de manufaturados do estrangeiro, apresenta-se um rombo de 110 bilhões de dólares. É o já o maior da história e apontando para cima porque nós estamos nos desindustrializando. Quando nós somamos esse número a outras rubricas do balanço de pagamentos, que não são muito populares, a nossa mega mídia de São Paulo e do Rio, que se autorrefere mídia nacional, também está completamente imbricada com essa, como é que chama? O sistema da dívida, com essa, esse tatu aí no toco, eles que botaram e eles que estão servando o bichinho em cima do toco no equilíbrio ali, né? São todos juntos, conectados, são 15 barões que se reúnem, jantam em São Paulo e decidem quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ser difamado, quem não vai ser difamado, quem se ajoelha, quem não se ajoelha. E isso eu sei também, de novo, bastante bem nos meus 35 anos de vida pública, o que eu estou falando. Pois bem, quando termina esse balanço de pagamento, nós vamos encontrar 7 bilhões de remessa de lucros e dividendos fraudulentamente aumentados para o estrangeiro, desonerado de qualquer tributo pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Com todo respeito à sua excelência, eu estou falando de coisas práticas e números. Ele tirou a tributação do ganho de capital. Tirou, simplesmente, subtraiu. Então, o classe média engenheiro mata na fonte 27,5. Eu, como ministro, criei uma alíquota adicional de 35 para a turma de cima. Ele, no segundo dia que assumiu, revogou, né? E temos hoje o sistema mais regressivo do mundo capitalista que eu conheço. Mas você vai somando royalties, o Brasil já tem quase 11 bilhões de dólares pela imprudência, pela falta de investimento em ciência e tecnologia, mesmo engenharia reversa. Mesmo engenharia reversa, por exemplo, eu tenho vários trabalhos que eu vivo ocupado descobrindo inteligências para ver como é que a gente resolveria em tese esse problema. Você tem, por exemplo, o complexo industrial da saúde, eu conheço já com detalhes. Só a União Federal importou, este ano de 2015, 18 bilhões de dólares do estrangeiro, 78% dessas importações com propriedade intelectual vencida, que você, teoricamente, sem transgredir a mais entreguista lei de propriedade intelectual do mundo, que foi feita também aqui no Brasil pelo senhor Fernando Henrique, a China nunca assinou nenhum tratado, nenhuma convenção internacional sobre este assunto, porque compreende qual é a questão. Eu nem chego tão longe. A família vai bem? Tudo em paz? Você é contra o impeachment também? Ou a favor? Porque se você for contra, não leva sábado de volta. Eu estava procurando que hora eu ia dizer esse negócio aqui, já sei. Obrigado. Como é? É golpe. Não sei não, viu, companheiro? A preço de hoje nós estamos meio liquidados, mas temos que ir para a rua. Vamos segurar. Então vamos lá. Com esse conjunto de contas, o Brasil tem um desequilíbrio em manufaturados. E nós fomos disfarçados disso por um ciclo de super commodities que, por sua vez, foi impulsionado por um ciclo absolutamente impressionante, em que a China discrepou de tudo quanto é de padrão tradicional do capitalismo e, mais que isso, na contramão do dogma neoliberal que avassalou a humanidade, a China começou a crescer a 15%, 16%, 17% ao ano. Nós temos uma complementariedade com a economia chinesa muito grande, mas naquela parte que de baixo valor agregado, porque o projeto estratégico da China é agregar valor na sua formulação de presença global no planeta. Aí o que acontece? A gente vendia, e nós todos precisamos saber disso agora, urgente, senão a gente começa a entrar em simplificações grosseiras e botar a culpa no Chico, no Manel e na Maria, e amanhã vai entrar outro Manel, esse ladrão, e a gente vai continuar com o mesmo problema. Eu estou falando do Michel Temer e do sócio dele, Eduardo Cunha. E também sei o que eu estou falando. Pois bem, a gente vendia 1 tonelada de minério de ferro, eu estou trabalhando na CSN, para pagar o gin das crianças, eu trabalho na CSN, a gente vendia por $180 a tonelada em 2014. Chegamos a vender por $41 há 2 meses atrás. Agora bateu em 52, 53. Nós vendíamos, atenção Brasil, nós vendíamos um barril de petróleo, quando fizemos a lei de partilha, eu ajudei a fazer, eu era congressista nessa data,
Por muito menos disso, o Mossadegh caiu no Irã, e nós reservamos, já de forma muito generosa, né, 30% para a presença obrigatória da Petrobras, pensando em domínio tecnológico, pensando, enfim, em destinação pública dessa riqueza. Pois bem, naquela data, com nível de escala que ainda é mais ou menos o mesmo hoje, nós estamos tendo custo de produção de $41 no pré-sal. Custa $41 para extrair um barril de petróleo. E a gente vendia 110. Só que o petróleo bateu consistentemente em $30. Ou seja, toda a imensa riqueza do pré-sal micou. A preço de hoje, se a gente não tiver uma visão estratégica de natureza pública, que não entre nesses curto-prazismos e tal, como a China, por exemplo, está fazendo, a gente simplesmente para de produzir o pré-sal, porque hoje é prejuízo. O que é que nós estamos fazendo? Truque, sem combinar com o povão, estamos fazendo um truque. Que é o truque qual é? A gente vende a $30 no estrangeiro, mas cobra do brasileiro 98. Nós estamos cobrando do brasileiro um barril de petróleo a $98. Isso para entregar ao capital privado, que hoje é controlador da maioria do capital da Petrobras, embora o capital não votante, por obra e graça do seu amigo, do vosso amigo Fernando Henrique Cardoso. Eu não estou falando mal dele pessoalmente, estou falando de concepção de país. E para explicar por quê, concluindo, que esse conjunto de desequilíbrios é que deprime a formação bruta de capital no Brasil. E isso, produzindo o desequilíbrio externo, traz para o Brasil, por uma outra porta, uma consequência para a economia doméstica, agora estrito sensu. Qual seja, dado que o conjunto de contas do país com o estrangeiro é crônica e estruturalmente deficitário, porque abrimos mão de uma política industrial de comércio exterior, abrimos mão de um projeto nacional de desenvolvimento, satanizamos até essas palavras. Projeto parece uma coisa centralista, dirigista e, portanto, é impertinente. Nacional é uma coisa boba, porque a globalização é que é, como se a tecnologia fosse global, como se o padrão de financiamento internacional fosse igual ao do Brasil, como se o nível de escala das empresas brasileiras fosse igual ao da China. A China produz 1 bilhão de camisetas numa fábrica, os custos relativos de produção delas são dramaticamente mais baratos. E, companheirada, se eu posso assim chamar, porque estou amando o auditório, a China tem um custo de produção em que, invariavelmente, um bem ou serviço, o preço final dele é mais barato do que custa produzir a mesma coisa ou seu equivalente em pequena escala. A informação cultural é que 7 em cada 10 dos nossos empregos vem de pequena empresa. Se você for para a perversão neoliberal pura e simples e deixar que isso seja arbitrado por um consumidor incauto, despolitizado, pelo contrário, imaginando que a política é um pardieiro de pilantras sem alternativa, sem salvação, e que é tudo ladrão, é o paraíso. Simplesmente nós vamos destruir todo o restinho do tecido produtivo brasileiro, só que isso não vai acontecer porque a gente vai explodir em violência. No primeiro momento está sendo essa violência atomizada, que já infelicita a vida nossa toda em todo canto, e no segundo momento será a violência orgânica, de confronto de selvagem de grupos, porque a institucionalidade, o apego à institucionalidade também está começando a perder o respeito, a respeitabilidade do judiciário, ministros tipo Gilmar Mendes fazendo discurso político na véspera de um julgado sobre o assunto do qual ele fez o discurso político, e assim, não que eu acho que as coisas do Lula sejam defensáveis, não são. Quem é do nosso lado não pode fazer os novorrichismos que o Lula andou fazendo, nem o PT as bobagens que andou fazendo no país. Porém, estou falando do amor às instituições, que é o que nos protege da selva. Voltando ao leito e concluindo, os desequilíbrios na conta do Brasil com o estrangeiro geram uma pressão aqui dentro, qual seja, fora outras tantas, a nossa moeda tende a uma crônica de desvalorização frente ao dólar. Não quero ser teórico aqui, nem preciso nesse ambiente, mas isso gera imediatamente uma miragem de inflação. E a miragem de inflação, porque não é inflação mesma, é que os preços relativos mudam de patamar. Simples assim, eu comprava um remédio, e 80% da química fina brasileira são importados, eu comprava um remédio a R$2 por dólar e passo a comprar um remédio a R$4 por dólar, ou seja, imediatamente o preço do remédio tende a dobrar o valor. Eu ando de ônibus, o ônibus, o principal insumo é óleo diesel. O diesel nós compramos do estrangeiro, porque vendemos petróleo bruto in natura, e compramos derivado de fora, pagamos em dólar. Eu como uma pizza domingo, é trigo eu não produzo com suficiência, destruíram a produção de trigo do Brasil na esteira de fazer a indústria de São Paulo ter algum privilégio no Mercosul, cansei de avisar, e também ninguém quis ouvir, né? Eu fui o cara que assinou o Tratado de Ouro Preto, essa coisa, mas, enfim,
Aqui no Rio Grande houve uma imprudência, um certo descuido, que acaba explicando uma parte grave dos problemas que vocês, com minha dor, estão passando. O fato é que você tem um conjunto, um receituário, que ao apresentar-se uma mudança de preços relativos e uma miragem de inflação, nós atiramos nisso com taxa de juros. E aí vem tudo que a Fattorelli falou. É mentira, é absolutamente mentira tecnicamente que a inflação brasileira é de demanda. Eu vou explicar rapidamente, sem precisar, mas vai que tem um estudante que veio aqui e eu vou falar para ele com o testemunho de vocês. Repare bem, se eu mudo o patamar de câmbio e o trigo passa a custar R$4 por dólar e não 2 por dólar, qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre este aumento de preços relativos? Responde, nenhuma. E o outro, a Maria Lúcia já falou, se eu, em função também de ter dolarizado as tarifas para fins de privatizar, eu abri mão da veleidade, foi uma das molecagens que aconteceu, que me fizeram romper com o PSDB, que tinha sido um fundador deles, o único governador eleito nas eleições de 90, fui ministro, me arrisquei com tudo que fez, porque acreditava que estava fazendo uma coisa decente. No dia seguinte eu vi a merda acontecendo, com licença aqui da expressão, acontecendo, porque merda é uma coisa que às vezes acontece mesmo. E eu rompi e passei a escrever, eu não estou falando da minha biografia, passei a escrever e nós não quisemos ouvir. A sociedade brasileira às vezes tem uns momentos, e eu amo esse povo, é o meu povo, mas a sociedade brasileira às vezes faz uns ouvidos mocos de cansar qualquer cristão que queira apelar para a inteligência e não para essas simplificações grosseiras. Estamos vivendo exatamente um momento parecido com esse. Pois bem, dolarizar as tarifas num negócio chamado IGPM, quando o dólar mexe, o IGPM captura. Por quê? Porque tinha um debate no mundo de que não fazia sentido mais ter moedas nacionais e que era preciso dolarizar as economias. A Bolívia caiu nessa, não sei quem, Peru andou querendo cair, não sei o que, com Fujimori. E o Brasil, nós temos uma sociedade civil um pouco mais sofisticada, nós resistimos à ideia, e os técnicos são muito hábeis e criaram um mecanismo de dolarizar as tarifas públicas, que é um índice que, em tudo por tudo, captura sensivelmente a mudança do câmbio, chama-se IGPM. E aí descolando de custo. O telefone brasileiro não é custo mais rentabilidade, a energia não é mais custo mais rentabilidade, não é mais, enfim, água e luz, etc., não é mais custo mais rentabilidade. É IGPM e só sobe. Porque quando eu pego a lógica da indexação, eu pego 12% de desvalorização do câmbio agora, eu boto em cima da tarifa, ela agora vai ser piso para o próximo. Quando o IGPM dá negativo, ninguém só ouve falar, a não ser energia, um pouco, mas ninguém ouve mais falar. Porque também a lógica de competição não funcionou, são oligopólios que se montaram nessa forma estúpida de fazer. Resultado prático, nós caímos aqui no que a Fattorelli brilhantemente colocou, e isto é o maior fator de despoupança e de depressão da formação bruta de capital no Brasil, e isto é a proibição sine qua o Brasil se desenvolva. Nós estamos proibidos de desenvolver se não desatarmos este nó. Isto aqui, entretanto, eu vou concluir, você deve estar sendo mais tolerante do que ele devia, porque é meu correligionário, aposto. Né? O André eu conheço bem, basicamente um jornalista importante. Eu fui tolerante com a Fattorelli também, né? Mas ela merece. Né? Eu também. Não falou tanta abobrinha quanto eu aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não é só isso, você precisa ter um setor previdenciário. E aí não é questão de déficit ou não déficit, porque há uma grande discussão sobre esse assunto, e eu posso concordar com o argumento, embora eu o considere algo falacioso, só para provocar, de que se o setor público cobre o desequilíbrio do orçamento da Seguridade Social, portanto a Seguridade Social não é por si própria autossustentável, autofinanciável. E aí eu concordo, porque nós resolvemos, por exemplo, na Constituinte, botar 10 milhões de trabalhadores rurais que jamais contribuíram para a Previdência Social, para dentro como beneficiários. Só este passo arrebentaria um regime de repartição como é o nosso. Mas o problema não é esse, o problema é demográfico. É que quando nós montamos o nosso modelo de repartição, o Brasil tinha uma sociedade dramaticamente jovem, com 6 pessoas ocupadas para financiar um aposentado com expectativa de vida inferior a 60 anos. Hoje nós não somos mais uma pirâmide etária, nós somos um botijão de gás etário. É outra contribuição minha, não aceita naturalmente. O botijão de gás etário quer dizer o seguinte, caiu dramaticamente a nossa juventude, as nossas crianças. A grande maioria hoje somos gatões da meia-idade, tipo eu e o Germano, né? Gatões da meia-idade, e já temos muitos idosos. Resultado prático, 1,7 trabalhador ocupado
para financiar uma aposentadoria de uma expectativa de vida superior a 70 anos, 73 anos. Então, esse sistema demanda uma reflexão. É evidente que não é razoável se fazer qualquer coisa que penalize isso, porque você tem o seguinte, a média do benefício, mais do que a média, a moda do benefício, a esmagadora maioria dos benefícios é coisa muito pequena. Tem aqui em cima uma turma de juiz, deputado, Ministério Público, enfim, uma turminha aqui em cima que mais ou menos come uns 40% do gasto da Previdência, sendo ridículos 1 ou 2%. Então, isso aqui merece ser alcançado uma hora dessas aí qualquer, que a gente acumule força política suficiente para isso. Nesse momento, só o que defendemos é diminuir receita e aumentar a despesa, como fizemos com 15 dias, deu o congressista, num dia votaram a revogação da CPMF, que é um tributo indefensável, mas era 70 bilhões no caixa. E 12 dias depois, o mesmo Congresso votou a regulamentação da emenda 29, importando em mais 70 bilhões de gastos na saúde. Palmas para esse, e durma-se com um barulho desse, de tanta palma, e ninguém explica como é que 140 bilhões, por mais e menos, saem do orçamento, que é muito dinheiro no orçamento norte-americano, né? Quanto mais no nosso combalido e tropicalizado orçamento brasileiro. E nós precisamos repor essa discussão. Mas, concluindo, se nós não desatarmos o nó, não há saída. É simples e claramente isso. E há, porque como esta carga, esse galope que está aí, ele se desvencilha de si próprio. Por que os títulos estão sendo, a Selic oficial está a 14,25, quando a inflação anualizada hoje já é menos de 7,30, 7,3, ou seja, a taxa de juros real do Brasil está crescendo diante do que seria teoricamente um governo popular. Durma-se com um barulho desse, né? Defender esse governo é impossível. O que eu estou defendendo é a democracia. Isso eu defendo com entusiasmo. Mas repare, por que mesmo sendo o juro real crescendo para perto de 7 pontos reais, que é mais do que o dobro do segundo lugar no planeta, a banca já está cobrando um prêmio maior? Por quê? Porque o próximo ciclo é uma crise bancária. Por quê? Porque quando você se aproxima de 100% do PIB, isto daí se resolve. Por dois caminhos que se resolvem em um. Qual é? O encilhamento, que o velho Rui fez como ministro da Fazenda, só que era miudinho. Ou seja, o governo um belo dia não consegue, emite dinheiro e paga, e isso vira inflação. Então nós estamos na iminência disso, e os bancos já estão precificando, para botar isso no bolso o quanto antes e fazer 1000 fórmulas de fugir com o capital. Então nós precisamos desarmar essa bomba, e para desarmar essa bomba, tecnicamente, não há muita dificuldade. Eu quero assumir publicamente, eu não sou um neutro observador da cena nacional, posso até ser um candidato uma hora dessa, compromisso com a auditoria da dívida brasileira. Porém, eu tentarei me cercar de 1000 cautelas e vou provocar Maria Lúcia no debate que vai se seguir, como é que alguém, anunciando antes, como eu acabei de fazer, que é a favor disso, assume na sequência de uma fuga de capital violenta que está aprazada para aquele que resolver mexer nesse vespeiro. Isto é o que está aprazado. E outro cuidado que precisamos dizer, esta dívida, ela corresponde ao conjunto da poupança da sociedade. Aí estão misturados o mega especulador, que já ganhou o que não podia ganhar sem correspondência, como é que você chama? Sem contrapartida, né? E isso é, todas essas molecagens, swap cambial, eu vivo denunciando essa molecagem. Eles botam um nome, é nova língua também, botam um nome estrambótico, que é para poder nobilitar, o que é pura e simplesmente ladroeira. Se eu dizer o seguinte, o câmbio vai estourar, eu digo, vai não, eu governo, vai não. Aí eu digo lá, especulador, vai sim, então faça o seguinte, pega aqui um contrato, se ele estourar como você está dizendo, ele paga a diferença. Aí, remédio, passagem de ônibus e a nossa pizza subiram dramaticamente de preço, ninguém nos indenizou, e esta raça ganhou bilhões de reais, 207, 208 bilhões de reais do nosso bolso, do bolso da sociedade brasileira, que falta para tudo. Então, isto aqui é a chave do deslinde da equação brasileira. É evidente que você poderia fazer algumas coisas menos drásticas. Por exemplo, reduzir a taxa de juros 2 pontos agora, não tem nenhum efeito inflacionário. Mas reverte expectativas. Ao reverter expectativas, você pode encontrar uma equação fiscal, e nesse sentido até engoliria uma CPMF de volta, mas não precisa. Se eu pegar $10 dos $98 que eu estou dando para a Petrobras, cobrar do brasileiro aqui dentro,
e transformar isso em 9,50 em um aumento da CID, que não exige interação com o Congresso, e transformar 50 centavos em uma redução de 1 centavo na bomba, eu vou para o melhor dos mundos. E só ofendo o acionista privado da Petrobras, que já ganhou o que não podia ganhar, mas eu imediatamente poderia lançar um equivalente em títulos, 50 bilhões, e 50 bilhões sobre 3 trilhões, não é nada, mas eu retomaria o processo de investimento da Petrobras em petróleo e gás, restaurando a condição industrial da área de petróleo e gás, que simplesmente dizimou 500 mil empregos na esteira dessa Lava Jato. É simples? Não, mas é possível. Vamos manter a democracia, que o resto dá-se um jeito. Obrigado. Bom, agora vem o meu desafio aqui, que é administrar esse tempo que nós temos, com uma quantidade enorme de perguntas, né, e abrindo a todos os participantes, Maria Lúcia, Ciro, Rigoto, Lara, a possibilidade que vocês também possam conversar um pouco diante das perguntas que estão sendo encaminhadas, né? Tem perguntas encaminhadas a todos vocês. Vou juntar duas aqui, que são direcionadas ao ministro Ciro Gomes e dizem respeito ao mesmo tema, Michel Temer, né? Michel Temer de antes, agora e do futuro, uma interrogação, e uma outra que o Renato pergunta, caso o golpe seja vitorioso, o presidente Temer terá melhores condições para superar a crise econômica? Eu quero ser delicado e às vezes a minha opinião é um pouco descuidada, mas eu agora estou sentado e aí o sangue fica mais acomodado. Eu não tenho percepções simplórias da vida brasileira, eu não tenho mais direito de fazer isso. Então, eu queria dizer com muita segurança, e sei muito bem de novo o que eu estou falando, e creio que isso não é jactância, é porque o discurso sem exemplo no Brasil já não vale mais nada, que há vários PMDBs, como há vários PTs, há vários PSDBs, nenhum deles é intrinsecamente mau, nenhum deles é intrinsecamente bom, e o que lamento no Brasil é a prevalência dos safados sobre os decentes. Então, eu, por exemplo, teria muito orgulho, sempre tenho orgulho de dizer para os meus filhos que eu sou amigo desse grande brasileiro que está aqui ao meu lado, o governador Germano Rigoto, que talvez tenha pago, como eu prefiro pagar também, um sacrifício imenso para se manter reto, respeitado e coerente, como sempre foi, ainda mais jovem e maratonista, que eu já não sou mais, né? Então, tem muita gente, por exemplo, aqui, está na ausência, mas você tem, como é que chama? Eu quero dizer que eu teria muito orgulho, tenho orgulho de dizer que fui colega desse grande gaúcho, Henrique Fontana, do PT. Né? Então, como tem o Tasso Genro, eu conheço. Aí, então, para ser delicado, eu jamais seria indelicado com esse amigo aqui. Dito isso, infelizmente, a condição física brasileira é como nós mais ou menos perfilhamos aqui. O Brasil tem uma interdição internacional muito grave nesse momento. O Brasil tem uma interdição local a partir do dado que está aí. Diz-se ao Brasil, como se fora dogma de ciência, isso tudo foi uma coisa muito precária que o Fernando Henrique operou na sequência da desvalorização do câmbio em 99, no começo do ano, e ele chamou Armínio Fraga, e o Armínio Fraga estava vindo com a cabeça fresquinha de Chicago, operando com o Jorge Soros, e trouxe 3 ferramentas. E a ferramenta, basicamente, é o seguinte: vamos introduzir isso aqui como variáveis que sinalizem para que não há uma anarquia no país, e a partir deste conjunto inteligível de ferramentas, nós vamos ir arrumando a coisa. E como tudo no Brasil, isto que era uma coisa precária para dar um sinal para o mercado, virou dogma de fé e agora gravemente legitimado por 3 mandatos do PT. Como eles lá em São Paulo acham que a vida se resume a PT e PSDB, nós brasileiros pagamos esse pato, né, de não ter nada com isso. Então, estou me referindo a como é que você encara as contas públicas, superávit primário, ponto. Superávit primário, anunciado ex ante, pouco importa se o país entra numa epidemia ou se o país eventualmente entra numa guerra, para falar em teoria, como isso não é sustentável, em tese, né? Se você entrar numa guerra, alguém imagina aqui que o Roosevelt fez conta de quanto custaria o esforço de guerra norte-americano, recalcitrantemente adiado para desespero do Winston Churchill lá na Segunda Guerra Mundial? Não fez essa conta.
Porque o superávit primário é um valor, não é nem superávit, é sanidade fiscal, é um valor. Mas repare bem, é mesmo sanidade fiscal apurar as coisas por ano fiscal, 1º de janeiro, 31 de dezembro? 2 exemplos práticos muito contundentes. Eu sou ex-prefeito, ex-governador, enfim, não sou poeta, não tenho mais direito de jogar a conversa fora. Se você faz a manutenção preventiva de 1 quilômetro de estrada, custa entre 12 e 15 mil dólares a manutenção de 1 quilômetro de estrada preventiva. Então, você faz a estrada, ela tem uma durabilidade. Se você fizer a manutenção preventiva, custa entre 12 e 15 mil dólares por ano, por quilômetro, não por ano, por quilômetro a manutenção preventiva. Isso acontece a cada 5 anos, uma vez. Se eu não faço a manutenção preventiva de 15 mil dólares por ano, quer dizer, por ciclos de 5 anos, em 20 anos essa estrada estará destruída e custará, além das mortes e o custo de frete ser 4 vezes o custo rodoviário brasileiro mais caro do que o nosso competidor internacional. Vocês do Rio Grande do Sul tem uma importância muito grave a questão do frete rodoviário para vocês, seja recebendo do Mato Grosso, do Centro-Oeste para Rio Grande, ou aqui mais um Paraná, Paranaguá, enfim, ou para vocês escoarem sua produção em direção à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, vocês usam essencialmente, dado que não temos mais marinha mercante, o frete rodoviário. Pois bem, destruído tudo isso, já com todos os custos e ineficiências, custa 250 mil dólares recuperar 1 quilômetro de estrada. Então não é possível apurar sanidade fiscal assim. Economizar 15 sequencialmente, eu economizo em 5 anos, 5 vezes 15, dá 75, para gastar 250 mil com todos os custos inerentes. Então, o Brasil não tem este projeto. Segunda ferramenta, Inflation Target. Eu chamo, não é por pedantismo, porque isto é uma inovação teórica introduzida numa literatura de 5ª categoria por pulsos ideológicos e que simplesmente, meus compatriotas, não é praticado em nenhum lugar do mundo, salvo depois do Brasil, um experimento muito diferente na Nova Zelândia. Eles aqui botaram o nome pomposo de meta de inflação. O que é isso? Eu anuncio ex ante 4 anos que a inflação daqui 4 anos vai ser 3 pontos com tolerância de 2. E o que eu faço? Eu estou tabelando uma variável macroeconômica e se esta é a variável macroeconômica tabelada ex ante, eu estou querendo dizer, sem dizê-lo, que eles jamais nos disseram, que todas as outras variáveis macroeconômicas a esta tabelada ex ante têm que se subordinar. Portanto, taxa de crescimento, nível de salário, nível de emprego e sanidade fiscal. Já é em si uma contradição. E eu atiro com taxa de juros, que é uma impertinência. Por mais que a Maria Lúcia lembre que o Fed tem todo um jeitão privado, o mandato do Fed, que é o Banco Central Americano, é um mandato como o da Europa. O mandato do Banco Central Americano, o Fed, é perseguir a menor inflação a pleno emprego, está escrito lá. O mandato do Banco Central Europeu é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Ninguém, nem Japão, nem China, a Nova Zelândia está experimentando e vai cair fora já já. Usa esse tal Inflation Target, que aqui toma o nome de meta de inflação. E terceiro, câmbio flutuante. O câmbio, como é um preço relativo da economia, é sadio que você não brinque muito com ele. É muito importante, é sadio que você não brinque muito com ele. Porém, nenhum lugar do mundo pratica câmbio flutuante assim, com casca e tudo, como se anuncia aqui. Para o mal ou para o bem. Repare bem, a Dilma, o Lula, sei lá quem, manipularam o câmbio para fins eleitorais, o Fernando Henrique manipulou o câmbio para fins eleitorais e deu no mesmo filme. Vocês são muito novinhos, mas para mim isso não me assusta, não. É impressionante como nem sequer muda os atores. Quando eu fui governador, deu-se o impeachment do Collor e deu-se, na sequência, o escândalo dos anões do orçamento e o epicentro do escândalo do orçamento era uma empresa de engenharia pesada chamada Norberto Odebrecht, não sei se vocês já ouviram falar, e não foi o presidente, mas foi o engenheiro responsável dele, diretor, em Brasília, preso. E naquela época, vocês são muito jovens, os computadores se alimentavam com um negócio chamado disquete, né? Então, o terror foi quando a Polícia Federal, por ordem judicial, invadiu a casa de um diretor e pegou o disquete da Odebrecht, e o pânico entre nós brasileiros, de todos os rincões, era quem está e quem não está no disquete da Odebrecht. Eu, felizmente, não estava no disquete da Odebrecht, nem o Germano Rigoto. O que não quer dizer que não puderam estar, porque
Sabe-se lá se aquilo mistura alho com bugalho, enfim. Mas olha o filme. Depois do Fernando Henrique, em 99, janeiro, fevereiro de 99, esse filme igual, desvalorizou o câmbio, mentindo que não ia fazer, desconstituiu-se rapidamente, a inflação foi a 12%, e o Lula foi no Congresso Nacional, na época a Câmara Federal presidida por Michel Temer, pediu impeachment do Fernando Henrique. Cacete, não é possível que esse país continue sem aprender lição nenhuma. Estou dizendo para vocês pesquisem isso aí. Aí eu, na época lá, fui eu chamar o PT de golpista, que era importante preservar a democracia, que esse negócio de governo ruim não é a solução, não era interromper e tal. Está aí 1000 textos meus e tal, o mesmo filme, cara. O mesmo filme. Só que agora passou do limite, passou da conta, porque aquela dívida na época eram 600 bilhões de reais. Correspondia a 37% do PIB. Agora a dívida está em 3 trilhões de reais, que já corresponde a loucos 70% do PIB. E aponta para 100% do PIB, que é a iminência da iliquidez. E nós estamos brincando de moralismo, de novelizar, como se alguém estivesse na plutocracia brasileira preocupado com moralidade. Não estão, não. A Globo não quer nem saber de moralidade. Nada. Zero de moralidade na cabeça da Globo, zero de moralidade na cabeça dos dirigentes da burocracia do PMDB, zero de moralidade ou decência na cabeça do PSDB. Quer ver o que é escândalo? Anota aí. O Brasil inteiro foi distraído quando houve a desvalorização do câmbio. Vou terminar, que até vou ter que pegar o avião. 3 bancos erraram na desvalorização do câmbio de 99. 3 bancos erraram. Os outros todos acertaram na mosca. Estavam vendido, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, vendido, terça, comprado todo mundo, menos Banco do Brasil, Caixa Econômica e Marca e Fonte Sindam. Por que o Marca Fonte Sindam? Porque o Fernando Henrique enganou o Chico Lopes, Brasil para sofrer, dizendo para o Chico Lopes que ele ia continuar no Banco Central e que o negócio de uma tal banda de flutuação com um diagonal endógeno, cacete A4, é um negócio de maluco, é o que ia vigorar como política cambial. O Chico Lopes vendeu essa informação para o cara do Marca e Fonte Sindam, o cara foi lá e apostou na informação privilegiadíssima, do ninguém menos presidente do Banco Central, só que o Fernando Henrique estava operando um Banco Central privado na casa dele com o Armínio Fraga, que fez a desvalorização cambial para corrigir a distorção competitiva do país, que de fato é a única variável que melhorou. Então, Michel Temer vai resolver o problema? Não vai mesmo, porque nós vamos acrescentar agora um componente que nós não tínhamos desde a revogação da ditadura, que é o componente da negação de legitimidade ao governante do dia. Porque o governante do dia pode mudar de opinião. Eu sou um crítico azedo do governo Dilma, mas ela pode mudar amanhã. Demite o cara do Banco Central, ela pode demitir, bota um cara lá, e para fazer esse serviço até eu topo, que ela não saiba, né? Vai lá e baixa a taxa de juros 2 pontos. Simples assim, olha, é chocante, vocês não estão acreditando. Baixa a taxa de juros 2 pontos, há uma grita enorme nos jornais e não acontece nada com a inflação. Nada, rigorosamente nada com a inflação. O que vai acontecer? Você começa a reverter expectativas, que é talvez 40% da ignição da retomada do desenvolvimento, a expectativa. E hoje nós estamos com baixa taxa de formação bruta de capital e com expectativas extremamente hostis. Por quê? Porque não tem, desse mato não sai cachorro. Não sai coelho, não sai nada daí, a não ser confusão e violência, que é o que eu mais temo hoje em dia, violência. Assume. Aí o Michel Temer vai botar o quê? Ele vai nomear um governo de gente decente, que é para atender o pulso moral da nação brasileira. Ministro da Justiça, Eduardo Cunha. Né? Ministro do Planejamento, Moreira Franco. Anota aí. Ministro do Planejamento, Moreira Franco. Ministro dos Transportes, o Padilha, que foi ministro do Fernando Henrique. Foi ministro do Fernando Henrique. E eu, quando fui romper com o Fernando Henrique, disse para ele, não fico, porque o seu governo está traindo tudo que nós nos comprometemos de fazer, e pior, um homem com a sua personalidade está abrindo mão por pragmatismo, mas negócio de ladroeira, para ser responsável depois. Porra, Ciro, pegou pesado. Como ladroeira? O ministro dos Transportes está roubando e distribuindo dinheiro com a turma aí da turma dele. Falei para o Fernando Henrique na época. Qual não quer? Quem vira ministro da Dilma? O próprio. Vai mudar? Ele tem como se livrar dessa turma? Quem é que está escrevendo o documento? Leiam, pelo amor de Deus.
É tudo mentira, mas as intenções formalizadas dizem claramente a que senhor esta gente quer atender. O que está escrito num documento chamado Ponte para o Futuro anuncia, para começo de conversa, desvinculação do orçamento das questões de saúde, de educação e de seguridade social. Anuncia que as políticas sociais... Como é? Não, eu estou dizendo o nome do negócio é Ponte para o Futuro. Leiam. Anuncia o que é um neoliberalismo mofado, que nem mais os grandes teóricos do neoliberalismo, com quem discutia e debatia, um desses livros que eu escrevi, aí foi o primeiro livro em língua latina, esculhambando tecnicamente a insustentabilidade orgânica, teórica do neoliberalismo, por questões simples. O laissez-faire já tinha sido desmoralizado na experiência humana, mas modernamente você tem muito claramente a lição, o almanaque do Capivarol de economia. A economia tem 3 fatores: o fator de produção, que é capital, matéria-prima e capital humano, gente. Aí, na proporção que fisicamente se quer liberalizar a circulação de riquezas do capital e riquezas físicas, riquezas materiais, se erguem no mundo restrições envergonhantes, que o Rigoto, com a sua sensibilidade sempre, lembrou que a gente não devia jamais esquecer em momento algum, que é esse fenômeno da migração, hostilizada por neonazismo, por não sei o que e tal. Os Estados Unidos celebraram a NAFTA, o NAFTA com o Canadá e o México, na mesma proporção em que a liberalização da circulação de riquezas foi feita, ergueu-se um muro de Berlim físico, é cachorro, é muro de concreto, é arame farpado e gente morrendo todo dia para fazer a migração para os Estados Unidos. Então já era insustentável aí. Mas eu chamei a atenção nesse livro para as assimetrias competitivas, até usando, vamos dizer, o jargão deles. A pergunta simples é possível competir abertamente com a condição de empreender sendo dramaticamente nacional, ou discuto com quem quiser discutir a taxa de juros, que é uma condição sine qua non da produção e da competitividade do sistema? A taxa de juros é global? É tão fácil de responder. Hoje o juro é negativo, no Japão, na China, na Europa e nos Estados Unidos. Se você tomar $1.000 emprestado, não, exatamente, assim, vencer é que nem jabuticaba, correção monetária, mas não existe mais, agora é a taxa de juros que faz essa tarefa, mostrando de novo seu brilho no seu trabalho. Mas repare bem, a taxa de juros é uma variável da sanidade fiscal, que é uma questão de país a país. Depois você tem uma outra questão, escala. Gente querida, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na cabeça e ajudar nosso povo a entender. Uma das características graves da China é a escala. A China tem uma fábrica têxtil que produz 1 bilhão de camisetas ou de calça jeans por mês. O custo de produção, com seus custos fixos relativizados a nada, mais a lucratividade reduzida à fração de centavo, faz com que, e vou repetir, invariavelmente este bem produzido com as características chinesas, ou serviço, vale também, o preço final é mais barato do que custa produzir como nós brasileiros fazemos. Simples assim. A calça jeans hoje chega, por questão de escala, na Sulanca de Caruaru, que é um cluster completamente de informalidade, já não tem tributo, todas essas baboseiras que o empresariado considera relevantes, não tem tributo, não tem cargo previdenciário, não tem carteira assinada, não tem negócio de ambiente, zero. Pois bem, a calça chinesa chega mais barato lá em Caruaru do que produzir lá sem Estado. Por quê? Porque tem esse fator de financiamento e escala. Terceiro fator, tecnologia. Tecnologia não é um domínio global. Nunca foi. Crescentemente jamais será. O Brasil é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Repare que eu falei montar um avião, não falei produzir um avião. O Brasil só tem 8 países no mundo que sabem montar um avião. Um belo dia, concretudes, a Venezuela, nos devaneios maluquetes lá do Chaves, resolveu fazer uma encomenda de 16 aviões supertucanos brasileiros, que é um belo de um avião de treinamento no Brasil, mas que tem um desempenho interessante lá no escaramuça que eles tiveram com o Peru. Resolveu comprar os 16 aviões. Saiu no Wall Street Journal a notícia que as ações da Embraer subiram 18%, a Embraer fez uma chamada de 600 garotos brilhantes para trabalhar, porque recebeu essa grande encomenda, etc, etc. No dia seguinte, o embargo americano. Não vende. Por quê? Porque lá numa pedacinho do avião, que eles chamam de aviônica, lá um daqueles palitinhos ali, aquelas coisas que mexem ali dentro, ou que acende, é domínio sensível, só produzido nos Estados Unidos. Só que com aquele negócio o avião voa. Sem aquele negócio o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó.
E nós não podemos vender os nossos aviões, as ações despencaram 25%, os 600 garotos não foram mais contratados, e a gente fica aqui bancando o pato, replicando a ideologia dos outros, que não interessa para o nosso interesse. Então, esse cidadão vai afundar o Brasil, porque os problemas são esses, e agora ele vai para lá, por exemplo, eu vou dizer, este governo é ilegítimo. Eu não farei o que a direita brasileira tem feito hoje, que não pago mais imposto, porque eu pago imposto para o Estado brasileiro. Mas eu vou continuar pagando meus impostos. Mas aonde eu puder dizer que eu não reconheço a autoridade de um governo que está se constituindo pelo golpe, eu vou dizer. Se eu represento muita coisa, eu não represento, não sei. Obrigado, governador Ciro Gomes.